Olá, pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui aos nossos estudos, né, desse livro que se chama Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, tá? A gente está aí no capítulo 6, onde a gente vai dar continuidade à leitura, né, coletiva de mais um tópico aí que a gente vem lendo, tá? E o capítulo 6 se chama Contribuições da Filosofia à Psicopatologia, tá? E aí, a gente vai ler mais uma reflexão filosófica, digamos assim, né? Conceitos filosóficos o que eles podem trazer, né? Acerca da psicopatologia, né? Então, vamos lá. Não sei se eu divido a tela ou não, eu não vou dividir a tela hoje, tá? E depois você me diz, você que está assistindo a aula aqui, o que fica mais funcional, né? Mais produtivo, tá? Não, acho melhor dividir, que fica, acho que mais didático, né? Bem, vamos lá, ó. Vou começar a aparecer a tela aí para você, e aí a gente começa lendo aqui. O tópico, o qual a gente vai dar continuidade agora, né, se chama fisicalismo, é o conceito filosófico aí quadro, tá? Então, ó, vamos lá. Fisicalismo, né? O item 4, teoria da mente como emergente. Aqui os fenômenos mentais são conceitualizados como emergentes relativos ao cérebro. Eles seriam gerados e constituídos por eventos físicos e físico-químicos da matéria cerebral. Entretanto, os fenômenos mentais são caracterizados, no seu aspecto mais específico e fundamental, por propriedades diferentes e irredutíveis àquelas do cérebro. Ou seja, fenômenos mentais diferentes do cérebro, né? Ou seja, mentais é algo subjetivo, né? E cérebro é algo mais anatômico, né? Tem a ver com a fisiologia do cérebro, não é? Essa tese aproxima-se de fato ao dualismo epifenomenista e ao monismo materialista, na versão da teoria do duplo aspecto. Seus representantes mais destacados foram os filósofos Denis Diderot, Mário Augusto Bunge, bem como outros neurocientistas, Santiago e Roger. Bom, vamos para o fisicalismo agora 4. Perdão, 5. Né, que é um ponto aí da filosofia que se chama fisicalismo 5. O que ele traz? O título é Behaviorismo Analítico. Essa versão do fisicalismo, que é de fato, antes de tudo, uma versão antidualista, passou a ser defendida por filósofos do positivismo analítico vienense, assim como por Gilbert Heine, considerado um dos fundadores da filosofia da mente contemporânea. Para eles, a crítica ao dualismo se referia às fragilidades do mentalista baseado em entidades subjetivas vagas e não consistentes. Para a tese do behaviorismo analítico, entidades mentais como emoções, dores, pensamentos e crenças ou não existem ou não desempenham qualquer papel. Esses estados devem ser abordados e analisados como comportamentos ou disposições comportamentais. Estes seriam fenômenos mais circunscritos e definíveis. Agora, o fisicalismo 6. Funcionalismo em filosofia da mente. A versão funcionalista em filosofia da mente repousa no argumento de que certas coisas são definidas por sua natureza material
como uma montanha, um cavalo, um arbusto. Outras são mais definidas pelas funções que exercem, como ser alpinista, ser veloz ou ser jardineiro. O que importa aqui, para a definição, é a função exercida, não o aspecto material. Em filosofia da mente, argumentam os funcionalistas, os estados e eventos mentais pertencem ao tipo de coisas definidas por sua função, não por sua natureza material. A mente ou psiquismo não se define pela sua base material, mas pelo que faz ou como funciona. Quando se abordam eventos como percepções, pensamentos e lembranças e emoções, não se está abordando coisas compostas por certo tipo de substância, mas as funções, o papel causal desses eventos na vida mental de um ser. Raiva ou medo não são algo que acontece na mente ou no cérebro de uma pessoa. São antes eventos desencadeados por estímulos, como uma frustração ou ameaça, que levarão o indivíduo a gritar ou a ficar tremendo. Essa versão de monismo se aproxima do behaviorismo analítico, porém difere dele por aceitar os termos e descrições mentalistas. Embora seja uma versão proposta por autores materialistas, o funcionalismo pode também ser compatível com o dualismo cartesiano. Hilary Putnam e Jerry Allen foram filósofos que aceitaram essa proposta. E esse último usou a metáfora da computação para descrever sua versão funcionalista. Aproximou o cérebro do hardware e a mente do software. Assim, a mente passa a ser descrita metaforicamente como uma programação do computador. Uma programação feita no cérebro das pessoas. Bem, né, são parênteses aqui, volto a dizer, tá? O quão profundo e delicado é o trabalho que se faz numa avaliação psicológica, né? Porque vejam vocês a discussão entre os teóricos, né? É mente, é cérebro, são os dois, sabe? Não tem como é que eu vou te dizer, um ponto final, um algo determinado. Depende, não é? Depende. E aí, penso agora, quando a gente vai pro Código das Doenças, né? Que é o CID-10, né? DSM-5. CID-10 não, DSM-5, né? Ali tem os códigos das doenças, né? As nomenclaturas, né? Se determinado comportamento do paciente se encaixa nos critérios que estão ali, né? No DSM, aí dá para diagnosticar com aquela doença. Então, assim, é quando se encaixa, né? Mas não é que se encaixa perfeitamente, né? Há sinais e sintomas, né? Assim como eu acho que no capítulo 1 a gente fala sobre sinais e sintomas. Sinais e sintomas. Então, assim, cada caso é um caso, não é? Então, assim, volto a dizer, é muito delicado fechar diagnóstico. Precisa passar pela visão de diferentes profissionais, né? Pelo olhar, né, de diferentes profissionais. Porque se tudo ainda está em aberto, tá? Então, é isso. Eu acho que se torna muito delicado a pessoa que é diagnosticada, né, ela ir para a vida e se identificar, a parte, né, se identificar, se expressar, falar quem se é a partir do diagnóstico. Assim, não é que não seja, faz sentido, mas eu acho que precisa buscar e aprofundar mais, não é? Para oferecer recursos para como a pessoa lidar
aquilo que está aparecendo dentro dela. Entende? Por que fecho dizendo que é desafiador, delicado o diagnóstico? Porque o diagnóstico, aquele sintoma que a pessoa está tendo, pode ter a ver com o ambiente onde ela cresceu, onde ela está morando, vivendo, que ela está vivenciando, entende? E aí, de repente, mudar o ambiente mudam os sintomas, né? Até mesmo desaparecem, né? Sabe? Enfim, né? A avaliação é um processo investigativo aí profundo que demanda várias sessões, né? Então, continuando, ó, vamos lá. Próximo tópico. Argumentos contra o fisicalismo, tá? Argumentos contra o fisicalismo. Embora as várias versões do fisicalismo estejam mais integradas à perspectiva científica atual, ao recusar a realidade de entidades mentais de uma alma humana imaterial, muitos problemas filosóficos surgem quando se adota teses fisicalistas que negam as especificidades da mente. Uma das principais objeções ao fisicalismo é a de que, na experiência humana, o mental não pode ser reduzido ao neuronal. Nenhuma perda importante de significados e de possibilidades de expressar o que ocorre de fato com o indivíduo. O filósofo Thomas Nagel chamou de qualia as qualidades privadas e diretamente experimentadas como percepções, emoções ou imagens mentais vivenciadas na primeira pessoa. Ou seja, né, a partir do lugar de quem se fala, do narrador, essas percepções, essas emoções, essas imagens. Ao observar um pôr do sol impressionante, ao beber um vinho especialmente bom, ao sentir um medo aterrorizante, vivemos experiências que nos ocorrem como eventos privados únicos e não podem ser descritos de forma objetiva absoluta, na terceira pessoa, sem uma perda considerável nessa descrição da riqueza de tal experiência. A possibilidade de reduzir os qualia a eventos neuronais parece impossível ou muito distante da realidade das neurociências atuais. Pode-se descrever determinados eventos mentais por meio de fenômenos observados na ressonância magnética cerebral funcionando. Porém, não se encontra nada parecido aos qualia por meio de estudos cerebrais. Outra objeção ao fisicalismo é a chamada múltipla realizabilidade. Sabe-se que o cérebro humano é um órgão extremamente plástico em suas funções, e a verificação de tal plasticidade nas últimas décadas só tem aumentado com o avanço do conhecimento deste órgão. Estados e eventos cerebrais não podem ser aproximados. Vou repetir. Estados e eventos cerebrais não podem ser aproximados, correlacionados ou identificados com estados e eventos mentais de forma unívoca. Eventos mentais singulares podem ocorrer associados a diferentes arranjos, que são ativações em áreas ou circuitos cerebrais. Ativações de áreas ou circuitos cerebrais específicos podem resultar em distintas pessoas em diferentes eventos mentais. Se as NMCs, apesar de fundamentais para a ciência, não são unívocas, mas ocorrem segundo a múltipla realizabilidade, como será possível chegar a uma psicologia e psicopatologia que repouse unicamente em descrições de eventos cerebrais? Uau, você vê que delicado, né? Interessante. Um evento, veja você, um evento que ocorre, um evento privado que ocorre dentro da própria pessoa, né?
A descrição que ela faz, por exemplo, de medo, de ansiedade, de algum desconforto emocional, pelo que eu entendi, pode não estar correlacionado com aquela área específica dos circuitos neurais que deveriam ser ativados. No entanto, ela sente como ela se sente. Como é que se explica isso, então? Não dá para desconsiderar que a pessoa está sentindo o que ela está falando. Não, isso não é medo. Se ela está com medo, e aí? Será que é uma interpretação errada que se faz de medo? Não é bem medo, seria a palavra? É uma reação natural frente ao desconhecido e é natural? Sentir o que a gente chama de medo? Enfim, né, é uma discussão delicada, né? Porque, né, do ponto de vista da TCC, é importante a gente buscar evidências que respaldem e legitimem o que eu estou sentindo, né? Porque se a pessoa, por exemplo, ela começa a ter uma crise de pânico, de ansiedade, e ela está num ambiente seguro, né? Não existe nada de ameaça fora. Então, assim, o que está acontecendo no universo interno dela, né? Para onde ela foi? Que ela, vamos dizer assim, se desconectou dessa realidade externa e ficou só com essa realidade interna, não é? E não é que não esteja existindo dentro dela, está existindo uma ameaça, né? Um medo que tem, que a invade, tá? Assim, pelo que eu percebo quando a gente faz o exercício da descoberta guiada com os pacientes, né? Que a descoberta guiada é a gente vai fazendo várias perguntas ali para chegar na crença central, tá? Inclusive, quem faz parte aí do clube do psicoterapeuta tem um módulo onde estão esses materiais, tá? Para você utilizar e acessar, tá? Então, assim, descoberta guiada. E quando a gente vai fazendo esse exercício, esse estado emocional para o qual a pessoa vai, né? De ansiedade, de tensão, de medo, enfim, né? A gente tem que buscar os gatilhos, tá? A pessoa fala, não, eu estava em casa, sim, estava num ambiente conhecido, né, familiar. Por que que eu comecei a ter pânico, tá? E aí a gente faz o exercício de falar para a pessoa como foi o dia e o horário, especificamente, tá? Não, não necessariamente, né? A gente não é tão rígido assim com o paciente, porque às vezes ele não traz, assim, a hora exata do dia, né? A gente traz essa fala para o paciente se localizar. Então, assim, me traz o dia e o horário que essa situação ocorreu onde você estava ou que estava passando pela sua cabeça. Aí a pessoa começa a trazer. E aí, às vezes ela pode falar, eu comecei a lembrar, foi pro passado, entende? Ela fala, comecei a ficar preocupada, que eu tenho um trabalho para entregar na faculdade, futuro. Então, assim, quando ela sai do aqui e agora, né, se desconecta, esse momento presente, né, sem imersão, e vai para o passado, para o futuro, é ali onde eu percebo que ativam crenças, ativam padrões. Aí ela começa a conversar com as crenças, não com a realidade externa. Não realidade externa, mas com o que está acontecendo naquele momento. Sabe? Aquelas pessoas, só para fechar, né? Essa reflexão. Aquelas pessoas que estão em grupo, não é? E aí, às vezes, ela foge um pouco, assim, ela fica divagando, não é? Então, assim, ela não está ali naquele ambiente, ela está dentro da mente dela. E aí, para onde que ela foi? Não é? E a gente tem que olhar para isso, porque o cérebro não sabe diferenciar fantasia de realidade, não é? Então, na medida que a pessoa vai para a mente dela, aquilo está acontecendo realmente, não é? Se ela vai para um evento traumático, por exemplo, enfim, né? Tem que ir aprofundando, tá? Então, ó, vou ler só mais esse tópico e a gente vai parando por aqui, ó. Vamos lá para o próximo, para a nossa próxima leitura, com um tópico que se chama O Problema da Causalidade em Psicopatologia. Olha aí, as causas.
Um dos problemas filosóficos e científicos mais complexos que a psicopatologia enfrenta, repetir, um dos problemas filosóficos e científicos mais complexos que a psicopatologia enfrenta é a questão das relações de causalidade entre diversos eventos e fenômenos. Por exemplo, pensar corretamente, seguindo a lógica do raciocínio científico, implica sair da posição ingênua em relação à atribuição de causalidade na qual muitas vezes as pessoas se colocam. Abre aspas. Ele ficou louco depois que levou aquele susto. Ou aquela discussão foi o começo de uma esquizofrenia. Confundem-se com frequência associações fortuitas, epifenômenos, eventos já pertencentes ao quadro clínico, com fatores verdadeiramente causais. Um dos equívocos mais comuns cometidos mesmo por profissionais e pesquisadores é confundir mecanismos funcionais, processos psicológicos e psicopatológicos envolvidos em determinados transtornos mentais com eventos causais propriamente ditos. Ou seja, a pessoa já tem uma predisposição, né? Não foi uma causa específica que começou a esquizofrenia, por exemplo, da pessoa. Entende? Olha aí, ó. Não pode confundir mecanismos funcionais, processos psicológicos e psicopatológicos em determinados transtornos mentais com eventos causais propriamente, entende? Com eventos causais, causas e mecanismos funcionais, né, processo psicológico, né? Importante saber distinguir. Assim, descreve-se processos de regressão, mecanismos mentais, uma projeção, a negação e a foraclusão em psicanálise, né, que foraclusão é chamada de psicanálise, ou processos cognitivos, ou uma organização de determinados conteúdos cognitivos negativos, em abordagens cognitivas comportamentais, e atribui-se, às vezes, sem os critérios científicos adequados, a qualidade de fator causal a tais mecanismos. Da mesma forma, em psiquiatria biológica, observam-se certas alterações neurobioquímicas ou de neuroimagem e apressadamente deduz-se que essas alterações causaram os transtornos em questão. É a tentação de se atribuir a mecanismos envolvidos na doença o poder de verdadeiros elementos etiológicos, supostamente identificados pelo investigador. Entretanto, o rigor científico exige mais. Não basta que certo fenômeno esteja presente no transtorno, para que seja considerado elemento etiológico, fator causal indubitável. Pode tomar como exemplo a associação entre dois ou mais fenômenos. Muitas vezes encontram-se em psicopatologia, como em qualquer outro ramo da ciência, associações de fenômenos, eventos que ocorrem de forma conjunta. Entretanto, é importante sempre lembrar que as associações entre eventos podem ou não implicar um nexo causal. Desta forma, o método científico rigoroso alerta que apenas determinadas características de uma associação indicam uma possível relação de causalidade. Em 1964, Sir Austin sugeriu um guia para poder se presumir, com mais segurança, quando se está diante de associações estatísticas fortes que configuram verdadeiras relações de causalidade A causa no B. Suas propostas norteadoras são as seguintes. Ou seja, né, aqui ele vai trazer causalidades específicas aí, não é? Para certas psicopatologias. Vamos lá, hein? Vamos ver. 1. Plausibilidade. Caso a associação seja considerada como de causalidade, isso é, plausível do ponto de vista biológico e ou psicológico e ou social. É plausível que a infecção por um vírus como HIV produza a doença AIDS. É plausível que um evento traumático, como estupro ou sequestro,
seja fator causal para a ocorrência de transtorno de estresse pós-traumático em determinada pessoa. Olha que legal, não? Olha aí, mais um fator importante que contribui e ajuda numa avaliação, tá? Ou seja, a pessoa nasceu assim, ou algum evento do passado fez com que a pessoa desenvolvesse um estresse pós-traumático devido a um episódio de estupro ou sequestro, não é? É isso o processo investigativo. Bem, vamos para o ponto 2. Temporalidade. A suposta causa deve ocorrer sempre antes do suposto efeito. Pode-se acrescentar as propostas sugeridas por Bradford Hill e conectado à temporalidade, a reversibilidade que se evidencia quando a remoção ou redução do possível fator causal cessa ou diminui o suposto efeito. Ou seja, né, quando se distancia é, e que se evidencia quando a remoção ou redução do possível fator causal cessa ou diminui o suposto efeito. É, o tempo, né, com o tempo pode, vamos dizer assim, ter remissão dos sintomas, digamos assim, né, a pessoa vai tendo menos estresse pós-traumático, a pessoa vai ficando menos insegura, digamos assim, né, com o tempo. Terceiro item, força da associação. Relações intensas e muito frequentes entre dois fenômenos podem, junto com outros itens aqui assinalados, sugerir causalidade. Associações fortes têm mais chances de serem causais. Associações fortes têm mais chances de serem causais. Bem, eu interpreto essas associações, de repente, como condicionamento, né? Enfim, vamos para o quarto ponto. Gradiente biológico ou dose e resposta. Níveis crescentes de exposição ao fator causal aumentam o risco de ocorrer o suposto efeito ou a intensidade do efeito. 5. Consistência. Diferentes estudos, distintas observações em contextos diversos, em diferentes populações, chegam a resultados semelhantes, revelando a relação de causalidade entre dois eventos. 6. Especificidade. A presença e a atuação da causa específica são necessárias para o surgimento do efeito. 7. Evidência experimental. Quando a relação de causalidade é demonstrada por experimentos feitos com as condições exigidas pela boa pesquisa científica, tal relação causal é reforçada. 8. Coerência. A relação de causalidade que será estabelecida não deve conflitar ou ser totalmente dispar em relação a conhecimentos já bem estabelecidos e bem demonstrados pela ciência. Desta forma, a suposta relação de causalidade não entra em conflito com dados científicos, mas mais robusto que contradigam a suposta relação de causalidade. 9. Analogia. Para a relação de causalidade que está sendo aventada, espera-se que, por analogia, relações causais análogas já tenham sido demonstradas. Por exemplo, se um vírus causa certa doença em primatas, ele pode também, por analogia, que no caso humanos são também primatas, causar doenças semelhantes em seres humanos. Vamos ver sobre mais esse tópico aqui e a gente já finaliza. As relações causais, aliás, finalizar, né, essa leitura. As relações causais unilineares e unifatoriais, que no caso, só um fator ou evento necessário para produzir o resultado, com fatores causais bem estabelecidos, que são necessários e suficientes para produzir um quadro psicológico, são de fato relativamente raros no campo da psicopatologia. Nesse sentido, Araújo, Dalgarrondo e Benzato sugeriram que, para muitas áreas da medicina e para a maior parte da psicopatologia, o guia de
Bradford Hill pode ser de difícil aplicação. Assim, com base no filósofo da ciência John Mack Araújo, da Galarrão do Benzato, propõe um sistema de causalidade em que a causa não ocorra como evento isolado, mas que se trate de uma somatória de eventos, que podem ser individualmente fracos, mas em conjunto serão suficientes em certo contexto causal, todo contexto, em certo contexto causal. O contexto causal seria todo o contexto também necessário para que a relação de causalidade se estabeleça, produzindo um efeito. Nossa, então, assim, não dá para considerar só um evento único e específico que possa resultar em uma patologia, digamos assim, né, uma psicopatologia, mas é a soma de eventos, nessa somatória, que provoca o sintoma, né, vai sendo tão forte, né, por exemplo, uma pessoa que vem sofrendo violência psicológica, não é? Pode causar um transtorno mental, né? Foi um episódio específico, a partir daquele fomos se somando. Olha que interessante, né? A gente levar esse ponto aqui, né, para os nossos pacientes. Continuando, em psicopatologia, por exemplo, para que a perda de uma pessoa próxima se relacione com o eclodir de um episódio depressivo, é necessário, além da perda, que uma situação de fundo, um background, com vários outros fatores, estejam também presentes, como certa vulnerabilidade genética para a depressão, uma situação existencial já difícil antes da perda, falta de apoios sociais, etc. Gente, que fantástico isso. Não é um episódio específico, um evento específico que pode causar adoecimento. É um contexto. Há essa situação de fundo, né, que denominou como campo causal. Campo causal. Em psicopatologia, de modo geral, para que determinado efeito surja, deve estar presente um conjunto de fatores causais, isoladamente fracos, porque isoladamente não causam um transtorno, mas que, somados, atuando em um campo causal, contribuem para a ocorrência do efeito, no caso, transtorno ou sintoma psicopatológico. Vale no sentido de se recomendar cautela para as associações de causalidade, retomar a fórmula com que os filósofos escolásticos da Idade Média, versados em lógica, criticavam as atribuições apressadas de causalidade. Isso também, né, que a gente não pode se apressar em dar um diagnóstico, não é? Deve se apressar em dar um diagnóstico, analisar um contexto. Eles citavam a fórmula latina que resume uma atitude aparentemente lógica, mas enganadora. Depois disso, logo em consequência disso. É um termo, né? E um termo em latim. Depois disso, logo em consequência disso. Ainda mais que a gente vive numa sociedade, né, ansiosa, vê, às vezes pode fechar um diagnóstico baseado num episódio específico e de repente não foi aquele episódio desencadeador. Ou em um algo que está de pano de fundo, vamos dizer assim, ou um algo que aconteceu depois daquele evento que a pessoa lembra. Enfim. Assim, de modo geral, em psicopatologia, são necessários mais elementos do que a simples sequência temporal de um único fator causal isolado, produzindo um único efeito. Boa. Bem, pessoal, é isso, tá? Legal aí essa reflexão, não? Esse trecho aí que a gente está lendo, para a apresentação aqui, né? Esse trecho aí que a gente está lendo. Porque são conceitos, né? Conhecimentos que a gente deve agregar aí no sétimo terapêutico, né? Para
para contribuir para um bom processo psicoterapêutico, né, do paciente, conseguir elaborar um bom plano de ação, né, um plano de tratamento, mas o plano de tratamento vem depois de uma boa avaliação, entende? Tá? Enfim, tá? Reflexão. E olha, agora eu quero compartilhar com você, tá? Mas antes de compartilhar, vou pedir para você dar um like no vídeo, compartilhar com pessoas que talvez você perceba que esse conteúdo seja útil, tá? É, e eu quero te mostrar o, o e-book que eu desenvolvi, tá? Para psicoterapeutas iniciantes. Esse e-book é sobre conteúdos da TCC, tá? Tô demorando aqui para falar porque eu tô abrindo ele aqui também. Sobre conteúdos da TCC, desde conceitos até ferramentas, tá? Para contribuir aí para psicólogos que estão iniciando aí na TCC, tá? Acredito que pode ser muito útil esse material para você que está começando, tá? E aí, deixa eu mostrar para você, ó. Eu vou deixar também o link aqui embaixo, tá? Você já querer ver de imediato, tá? Esse material, ao invés de esperar eu abrir aqui o link, é o link que está aí abaixo, e você vai conseguir ver este material, tá? Para você acessar. Deixa eu ver, né, se eu vou conseguir abrir aqui também. Ver que ele está abrindo. Só para te mostrar o que você vai ver, o conteúdo que você vai receber no e-book, tá? Deixa eu ver aqui que já está abrindo. Acho que abriu já, peraí. Aqui. Vamos lá, ó. Vai começar a aparecer aí para você. O e-book. Tá? Esse e-book, deixa eu ir vendo aqui, ó. Ele é para quem quer dominar TCC aí, ó, tá? E fidelizar seus pacientes. Tá? Olha aí, ó. Oferecer padrão ouro de atendimento para os seus pacientes. Super recomendo, tem pessoas que já adquiriu, e tem até um campo ali onde tem relatos de pessoas que já adquiriram, tá? Então é isso, acredito que vai ser bastante útil, ó, sim, tá? E ele, ó, de 197, ele está saindo por R$ 67, tá? E é por tempo aí determinado, tempo curto, tempo limite, aí, vamos dizer assim, tá? Não vou deixar para muito tempo, não, porque, enfim, tá um valor muito bom, tá? Ele tem em torno, olha aí, ó, essa capa do e-book, ele tem aí em torno de cento e poucas páginas por aí, tá? E você vai receber de bônus também, levando o e-book junto, deixa eu retomar aqui, ó, você vai levar de bônus. O caderno da terapia, 4 bônus você vai levar, tá? O caderno da terapia, um guia prático de terapia dos esquemas para iniciantes, tá? Quem trabalha com a terapia dos esquemas, tá? Ó, também, 97 grátis, caderno da terapia de 97, hoje está saindo grátis. Você vai levar também baralho terapêutico da ansiedade, ó, de 57, não vai sair por valor nenhum grátis. E por fim, ó, o e-book, descubra 5 técnicas poderosas para a ansiedade, para lidar com a ansiedade, tá? Isso aqui é bom para você, que é terapeuta, como é que se diz? Passar para os seus pacientes, tá? Enfim, coloquei ali várias dicas de como ele
controlar a ansiedade em menos de 5 minutos, digamos assim, tá? Tem vários recursos ali que eu coloquei nesse e-book, de 67, também gratuitamente, tá bom? E aí vai tendo mais informações, ó, sobre o e-book, tá? Ele tá aqui, para você adquirir, ó, como que você vai encontrar dentro da plataforma quando você acessar. Aqui você vai baixar os e-books gratuitos, tá? Bem, aí é isso, tá? O link tá aqui no final, é só você clicar aqui que já cai nele, ou lá em cima, ó, você clicando aqui também, ó, você já consegue acessar o e-book, tá bom? Bem, deixa eu parar a apresentação. Então é isso. Uma boa aula para você, boas reflexões, tá? Espero que todo o conteúdo aí que a gente vem trazendo possa contribuir verdadeiramente na sua caminhada, enquanto terapeuta iniciante ou que está na mesma caminhada que eu, querendo estudar cada vez mais aí para conseguir se aproximar de um diagnóstico mais preciso aí dos pacientes que chegam até nós. Tá bom? Então é isso, uma boa aula para você e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, até mais.